Olá a todos, o meu nome é Paula Cotrim de Abrantes, eu sou arquivista do Arquivo Central da Unirio e aqui nesse curso eu vou dar algumas dicas para vocês de como organizar os documentos em papel, as fotografias e como fazer também essa organização no seu computador e a organização também dos e-mails, criar marcadores de e-mails, porque tem algumas pessoas que na hora não sabem como criar esses marcadores e ficam às vezes desesperadas procurando um e-mail. Então, a dica com relação a isso é criar os marcadores. Então, vamos lá. Então, é isso que eu falei. E, além disso, eu também vou dar algumas dicas de conservação preventiva para os documentos em papel e para as fotografias. Bom, o que faz parte aqui do curso? Uma breve introdução, a organização e conservação dos documentos e as fotografias, a organização em meios digitais dos documentos, das fotografias e dos e-mails. Aqui é o curso em imagens, né? O que a gente vai tratar. Aqui eu coloquei onde a gente deve armazenar os documentos, mas eu vou falar isso mais a fundo durante o curso. Então, a introdução. Então, gente, muitas vezes a gente não tem tempo de organizar a nossa documentação. A gente recebe os documentos que a gente tem, por exemplo, a gente fez um curso e a gente deixa jogado numa gaveta. Aí fez um outro curso, já está jogado em outra gaveta. E aí, quando você for precisar, vai ter que revirar a casa inteira procurando isso. Às vezes é uma certidão de nascimento, de casamento que você está precisando, porque você vai fazer inscrição em algum concurso, ou você precisa comprovar por algum outro motivo, e a gente às vezes fica doido procurando isso. Então, aqui no curso, eu vou ensinar como organizar a nossa documentação dentro de casa para que ela fique com acesso fácil na hora que a gente precise, tá? E com relação às fotografias também, organizar para que quando precise a gente consiga encontrar e que também elas não desbotem, né? Que elas tenham uma maior longevidade e que você crie condições de você também guardar aquela memória que ficou naquela fotografia. Porque se você não identificar aquela fotografia, daqui a 10 anos você vai olhar aquilo e vai falar, caramba, quem eram mesmo aquelas pessoas que estavam ali? Entendeu? Porque tem pessoas que simplesmente passam pela nossa vida e rapidamente saem. Então, mas naquele momento ela foi importante. Só que com os anos, né, a memória vai apagando. Então, o importante é você fazer um registro adequado daquela informação na sua fotografia. Vou explicar isso para vocês. Documentos e armazenamento. Bom, os lugares mais adequados para vocês guardarem a documentação em papel são em pastas sanfonadas, em pastas de plástico mesmo, aquelas com elástico. Os envelopes, eu indico envelope branco, porque aqueles envelopes pardos, eles têm uma acidez maior. E eles em contato com o documento de vocês, vai passando aquele amarelamento para o documento, entendeu? Então não é adequado. E o saco plástico, que eu indico, que é onde é melhor para você guardar, por exemplo, sua certidão de nascimento, certidão de casamento, é bom sempre colocar no saco plástico, tá? Não é para plastificar o seu documento, não. Inclusive, ele pode até perder a validade com essa ação de você plastificar. Não é para fazer isso. Tem lugares que não aceitam certidão plastificada. Você pode guardar dentro de um plástico, isso sim. Isso é o ideal, tá bom? Então, aqui foi o que eu indiquei, que vocês devem comprar para guardar a documentação de vocês. Ó, essa aqui é a pasta sanfonada, que você vai separando os seus documentos. Aqui você coloca uma aba de certidões, a outra aba você coloca de contas. Eu vou explicando mais para frente. Esse daqui, se você quiser separar em pastas.
os envelopes e os sacos plásticos. Documentos, organização por assunto. Então, aqui, com relação a isso, o que eu vou indicar para vocês? Separar a documentação por ano e por assunto. Então, cada ano você coloca o assunto dos seus documentos. A gente está no ano de 2020 agora. Então, você coloca todos os seus documentos desse ano separados por assunto. Os documentos que você tem do seu carro, você faz um envelope ou uma pasta para ele. Os documentos pessoais, você faz uma pasta para ele também. Os seus documentos de estudo, histórico, ensino médio, você também faz uma pasta para ele. Você pode fazer também o seguinte, em 2020, aí você coloca contas, aluguel, essas coisas assim, que são mais mês a mês. Plano de saúde, aí você coloca por ano. Agora, por exemplo, certidão de nascimento, documentos pessoais. Certidão de nascimento, certidão de casamento, testamento, são coisas que a gente só vai ter, geralmente, né? Pelo menos o de nascimento é uma vez só. Então, nesse caso, o que você faz? Você faz só um envelope para eles, entendeu? E já deixa separado nessas pastas que são documentos únicos. Para documentos mês a mês, você faz uma pasta de ano, tá? Aí você compra então uma pasta, aquelas pastas de elástico, e você coloca dentro daquelas pastas de elástico envelopes ou saco plásticos da conta de luz, da conta de gás, entendeu? Tudo etiquetado, né? Para você poder se achar, não ter que ficar abrindo plástico. Ah, isso aqui é o quê? Isso vai demorar. Às vezes a gente está precisando disso rápido. Então, o que você faz? Você coloca ano de 2020, contas. Aí você, dentro da pasta, dentro de um saco plástico, você coloca contas de luz e etiqueta, contas de gás e etiqueta. Quando você precisar, vai estar tudo ali, tá bom? Então, você vai fazendo isso também para os crediários pagos, para as contas de cartão de crédito. Você pode colocar em saco plástico ou envelope, mas sempre vai ter que identificar, tá? E nunca escreva caneta, e sempre com lápis, de preferência 6B, que é o mais indicado. As notas fiscais que você comprou, aí você faz uma pasta em separado ou envelope em separado só de notas fiscais. Agora, se você quiser fazer também por ano, pode. Ano 2020, notas fiscais. Aí tudo que você comprou do ano de 2020 vai estar lá em notas fiscais. Tá bom? Plano de saúde também, que é mês a mês. E você deverá fazer as pastas por ano e por assunto, como eu já falei aqui. Dessa forma, você vai acessar o documento mais rápido. E sempre colocando o mais recente por cima. A gente está no mês de dezembro, certo? Então, vai vir dezembro por cima, novembro por baixo, outubro, tá? Vai ser decrescente. E sempre etiquetando para poder identificar essa pasta. Ah, e uma outra coisa, essas contas de luz, água, internet, telefone, plano de saúde, geralmente no final do ano, essas empresas, elas mandam para a gente uma quitação anual. Então, você tendo essa quitação anual, você pode descartar aquela comprovação mês a mês, mas só se você tiver essa comprovação anual. Porque senão você vai ter que esperar 5 anos para poder descartar todas as suas contas, tá? Bom, documentos e conservação. Agora eu vou dar uma dica para vocês com relação à conservação. Os documentos, eles não devem ser armazenados em lugares úmidos ou que sejam muito quentes, pois isso vai diminuir a vida dos documentos. Então, você tem que procurar lugares que não sejam nem muito quentes e nem muito úmidos,
para poder armazenar essas pastas. Jamais colocar clipes ou grampos plásticos, porque o clipes metálico, ele em contato com o documento, ele vai marcar o documento e vai deixar aquela parte metálica ali no papel. Então, não coloque grampo plástico. Se você quiser colocar um clipe, compre então clipes de plástico, tá? Mas nunca de metal. Os documentos nunca devem ser manipulados com as mãos sujas ou engordurados, porque isso tudo vai passar para o papel. E engordurado vai até caraí, barata, outro tipo de inseto. Então tem que tomar muito cuidado, porque as baratas também gostam de papel, tá? Então tem que estar sempre muito limpo. Então, enquanto você come ou bebe alguma coisa, também não deve estar com documento ali importante. Mesmo as contas, nada. Você vai pegar um documento, deixa a comida e a bebida bem longe. Porque às vezes está tomando um café, aí tá vendo um documento ali em cima da mesa, sem querer esbarra e bye bye. Já era aquilo ali. Para tirar aquilo ali, ainda mais se for café, refrigerante, muito complicado. Vai ficar com marca daquilo, não tem jeito. Então não deve ser manipulado quando você está comendo ou bebendo alguma coisa. E também não deve anotar nada neles. Se for preciso anotar, sempre com lápis e de preferência 6B, ok? Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo, olha, de um clips no papel. Olha, uma planta, né, parece. Olha aqui o que aconteceu, como ficou. Esse daqui é documento que a pessoa, às vezes tem mania, né, de pegar um documento e dobrar. Aí depois aquele vinco com o tempo vai acabar cortando o documento. Eu já vi muitas certidões de casamento, de nascimento, assim, a pessoa dobra, deixa guardado. Com os anos aquilo ali vai criando um corte no papel. Aí depois a pessoa vai ter que pagar uma segunda viator. Uma coisa que ela podia somente ter conservado bem o seu documento. Aqui foram papéis molhados, ó, parece que estão secando ao sol, olha como é que eles ficam. Aqui também, o papel parece que molhou, tá vendo? Essa escovinha, essa máscara e essa luva, a gente usa para fazer a higienização dos documentos, porque muitos documentos, principalmente os mais antigos, eles vêm com aquela poeira. E pode também ter micro-organismos ali, então tem que ter uma máscara para proteger. O ideal também é ter um óculos, que aquela poeira sobe e pode ir para os olhos. Então é importante também ter essa proteção. Lá na Unirio, nós fazemos tudo certo, né? Procuramos sempre fazer o melhor possível com relação à preservação e à conservação dos documentos. Então, a Tayane, que é arquivista também da Gerência de Documentação Permanente, preparou essas dicas aqui. Olha, a detetização periódica é importante, ter um extintor de incêndio, utilizar o lápis 6B que eu expliquei para vocês, não utilizar clips, também falei para vocês. Também uma coisa importante, nada de cola nos documentos ou fita adesiva. Aquela cola vai atrair inseto, então não faça isso, tá bom? São as dicas aqui que eu posso passar para vocês. Agora eu vou falar de fotografias. As fotografias são armazenamento em álbuns, em poliéster e em papel de seda, para uma não encostar com a outra, e o poliéster também. Esses álbuns aqui, se tiver aquela proteção de poliéster, porque se for álbum para você colar a foto, nem pensar. Então, aqui tem essa proteção de poliéster, é um álbum que ele tem esses plásticos, ó, ele não é de colar. Esse aqui é o rolo de poliéster e esse daqui é o papel de seda. Que você vai envolver a sua foto, porque, eu não tô com álbum em casa, eu tô com umas fotos aqui, nessas caixas aqui, tudo misturado. Então, eu vou ensinar para vocês como organizar essas fotos.
Essa parte aqui eu estou ensinando como vai ser feito o armazenamento. O armazenamento eu indico esses locais. Se você não tem nem o álbum, nem esse fichário aqui com esse plástico mais adequado, você pode comprar esse rolo de poliéster na papelaria ou então papel seda. Se você não tem muitas fotos para comprar um álbum nem nada disso. Então você compra esse papel seda, enrola suas fotos, não deixa uma encostando na outra. Eu vou te explicar como você vai identificar essas fotos e guarda num local que também não tenha umidade e também não tenha muito calor. Fotografias. Organização por assunto. As fotos devem ser separadas por assunto nos álbuns. Exemplo, você deve criar os álbuns de acordo com esses assuntos aqui que eu indiquei. É claro, né? Você vai criar os assuntos das fotos que você tem. Eu estou dando aqui alguns exemplos. Álbuns de festa de casamento, de 15 anos, de viagens, festas de fim de ano, filhos, família, amigos, animal de estimação, comemorações em geral. Isso tudo você pode também fazer por ano e por assunto. Então, em 2020, eu tenho álbuns de todos aqueles assuntos que eu coloquei ali no slide anterior. E as fotos. Se você tiver um álbum melhor, vai estar mais organizado. Porque no álbum você pode escrever, sempre com lápis 6B, né? Você pode escrever o local que foi daquele álbum, qual foi a comemoração, qual foi a data, tá? E as pessoas na foto, você vai colocar atrás da foto, mas com lápis 6B, gente, caneta nem pensar, tá? Senão, aquela tinta da caneta vai fazer uma interação com aquele papel da foto, né? Onde está emocionada aquela foto, e aos poucos aquilo ali vai estragando. O risco de borrar, de ter uma longevidade bem menor. Tá bom, gente? E aí, por que é importante você colocar quais são as pessoas? Porque foi aquilo que eu falei, para você poder guardar na memória aquelas pessoas. Por exemplo, você tem um neto, né? Aí você tem uma foto quando você era jovem e era uma amiga que você gostava muito, mas você não lembrava mais quem era aquela pessoa. Aí você está mostrando para o seu neto, ou neta, assim, aí te pergunta, mas quem que é essa pessoa aqui? Caramba, não lembro. Entendeu? Era uma pessoa importante para você ter tirado uma foto. Então, vale ter o registro disso, né? Guardar a memória disso. Mas para isso você tem que fazer o registro, você tem que fazer a identificação. Então, é isso que eu falei, está escrito aqui também. A conservação. O calor faz mal à propriedade química da foto e danifica a umidade também. Então, foi o que eu falei, você tem que procurar guardar as fotos em álbuns próprios, em lugar próprio, sempre com lápis 6B. E nem pensar também em colocar clips ou grampos nas fotos. Nem pensar, porque vai destruir a tua foto. Daqui a alguns anos você vai querer a foto e assim, caramba, olha só como é que tá. Vai ter estragado, infelizmente. E às vezes pode ter sido uma coisa importante para você. Então não coloque clips ou grampos. Aqui então, as fotografias, conservação e continuação. Não devem ser dobradas, pois também surgirá um corte na fotografia. Não devem ser manipulados com as mãos sujas e engorduradas. É a mesma coisa dos documentos, você também pensa isso com as fotografias. Segue o mesmo pensamento, beleza? Aqui são alguns exemplos, ó, tá vendo? A fotografia tá se desvanecendo. Aqui teve um corte, olha, já tá perdendo também. Essa aqui então parece que amassaram e pisaram a fotografia, né? Já perdeu quase tudo dessa. Então agora eu vou passar um passo diferente. Eu vou explicar como você poder organizar seus documentos no computador. Então, o que você vai fazer? Você vai criar pastas por ano
e dentro do ano você vai colocar o assunto dos documentos. Não é, não, fazer o contrário. O ideal é que você coloque as pastas documentos, se você tem um Windows, dentro daquela pasta documentos mesmo, que já vem default no programa, no software. Ali, quando você precisar de documentos, vai estar tudo ali concentrado. Se você precisar fazer um backup, vai estar tudo num lugar só. Se você precisar saber quanto espaço você já ocupou só de documentos, vai estar tudo junto ali. Então, é o ideal para agilizar o que você pode precisar fazer no futuro. Se precisar fazer um backup, se precisar saber quanto que eu já tenho. E também evita ficar espalhando os documentos no computador todo, entendeu? Ali fica melhor organizado. Então, as pastas devem ser por ano e por assunto. Os assuntos são os mesmos também, que eu já tinha falado, em papel. É a mesma coisa. E aqui eu tirei um print do computador. Olha, tá vendo? Aqui este computador. Então, aqui nos documentos, tá logo abaixo deste computador. Então, tem aqui criados os anos 2019 e 2020. E no ano 2020 tem banco, carro, contas da casa, documentos pessoais. Cliquei aqui em contas da casa, contas de luz. Então, eu tenho um documento aqui da conta de luz que precisei ter alguma coisa relacionada a isso, então deixei em contas de casa. Então, você vai seguindo esse esquema com todos os assuntos que você tem documento. Agora vamos lá, para organizar fotografias, você vai na parte de imagens do computador, que já vem também no Windows. Não espalhe as suas fotografias por todo o computador. Segue a mesma ideia dos documentos. Você tendo as suas fotografias tudo ali em imagens, quando você precisar saber o tamanho, quando você precisar ver todas as suas fotografias, o que eu tenho de fotografia, você vai num lugar só. Você pode criar para organização por ano e os assuntos. Também é o mesmo esquema das fotos físicas, né? Eu coloquei aqui a ideia dos mesmos assuntos. E uma outra ideia, com relação às fotos, vale a pena você criar um arquivo no Word sobre os álbuns. Então, você fez, em 2019, você fez uma viagem, por exemplo, a Cabo Frio. Aí você tem as suas fotos de Cabo Frio. Só que vale a pena você criar no arquivo Word os metadados daquela fotografia. Então, Cabo Frio, álbum 1. Aí você coloca viagem, na data tal, quem é que estava participando da viagem, quais os lugares que você foi naquela viagem. E aí, você revendo as fotos, você passa isso também para o seu arquivo Word. Então, foto 1, se refere a isso, isso e isso. Foto 2, se refere a isso, isso e isso. E aí você não perde a sua memória e você tem o metadado da foto. O dado sobre o dado. E você não vai perder essa memória. Aqui eu trouxe um exemplo para você. Por exemplo, um casamento que você foi. Aí eu coloquei aqui um exemplo, álbum 1. E o documento do Word também, álbum 1, casamento, por exemplo, tá? Tudo aqui, Luiz e Camila, local Rio de Janeiro, a data e as pessoas que estão nesse álbum, você escreva os nomes. Agora, se você quiser, você pode criar a pasta casamentos, certo? Você pode criar, por exemplo, 2019. Aí você cria álbum casamento. E dentro desse álbum casamento, em vez de você colocar álbum 1, álbum 2, você também já pode escrever direto o nome dos noivos. Aí você vai ter uma recuperação mais rápida. E no Word também você escreve o nome dos noivos. Só que tem que estar tudo igualzinho. Tudo que tiver escrito ali no álbum da foto em si, tem que estar no Word. Se você colocou ali na imagem Luiz e Camila, então no Word também tem que estar Luiz e Camila, porque aí um vai ficar sempre grudado no outro, para você ter o metadado da imagem.
E também tem que, né, fazer esse arquivo Word para ficar a memória, senão aos poucos vai se perdendo. Aqui viagens também segue a mesma coisa. Em vez de você fazer álbum 1, você pode colocar direto o lugar que você viajou. Aí você coloca álbum 1. Aí você... Ou então é isso que eu falei, não coloca álbum 1 e coloca Rio de Janeiro. Aí você escreve também no Word Rio de Janeiro. Mas mesmo assim você põe o local, as pessoas, tudo que você visitou, o que você achou da viagem, para ficar essa recordação. Aqui é um outro exemplo, festa de 15 anos, também segue a mesma coisa. Aqui as fotografias no computador, você vai neste computador, imagens, cria os anos, cria os assuntos, e a partir do assunto, a festa de casamento, foi que eu tinha dado exemplo. Pode ser álbum 1 ou pode ser Luiz e Camila, aí você tem que pôr Luiz e Camila aqui nas imagens, e tem que pôr também aqui no Word, tá bom? Aqui eu aconselho você colocar um nome, porque na verdade vai ficar com uma recuperação mais rápida. Então, o que você pode fazer? Cada imagem você vai colocando um underline Luiz e Camila, 2 underline Luiz e Camila, 3 underline Luiz e Camila. Por quê? Porque você vai seguindo uma ordem das fotos desse casamento. E você também faz isso no Word. E sempre com o mesmo nome, para ficar os metadados juntos da imagem. Beleza? Aqui, ó, é o arquivo Word que eu te falei, ó. Festa de casamento, aqui ainda tá álbum 1, ou você pode colocar como álbum o nome dos noivos, a data, o local e, é claro, você pode colocar as informações que você quiser a mais. Os vídeos no computador também seguem o mesmo padrão das imagens. Você tem uma pasta lá também de vídeos neste computador do Windows. E você coloca também lá, cria a mesma coisa, por ano, por assunto. Então, eu não escrevi aqui tudo de novo para não ficar repetitivo, tá? Porque eu acredito que você já tenha entendido o que é para fazer. Agora, quanto às fotografias e vídeos no celular, as fotografias você deve favoritar somente aquelas que são indispensáveis. Aquelas que realmente você, qualquer hora você quer compartilhar, ou você quer ver, você coloca nos favoritos. As outras fotos eu recomendo que você crie álbuns, para a recuperação ficar mais fácil. Você pode criar álbuns, por exemplo, trabalho, é um tipo de álbum. Viagem, é um tipo de álbum. Faculdade, um outro tipo de álbum. E aí você vai organizando as fotos do seu celular. E os vídeos também. Também recomendo fazer esses álbuns. E você pode guardar essas fotos, além de fazer o backup no seu computador, você pode guardar no Google Drive. Mas no Google Drive também tem que lembrar de fazer uma organização por pastas. E também tem que lembrar que lá somente gratuito é até 15 GB. Agora, se você está achando, eu tenho Facebook lá, todos os meus álbuns, não precisa me preocupar, é errado. Você tem que lembrar nesse momento o que aconteceu com o Orkut, que deu pouco tempo para as pessoas fazerem o backup e muita gente perdeu muita coisa. Por quê? Ficou aquele pensamento, eu tenho lá, não precisa me preocupar. Então, você não deve pensar assim. Você deve sempre ter o backup no seu computador, porque lá é garantido. De preferência em 2 lugares, no computador e no pendrive. Porque se der pau no pendrive, você tem um computador. Se der no computador, você tem um pendrive. E o celular, não dá para ficar guardando tanta coisa, senão vai ficar consumindo a memória toda do seu celular ali. Então, o ideal é realmente as fotos que você não vai ficar revendo, você ter no seu computador. Agora eu vou explicar a organização dos e-mails. Muitas vezes a gente precisa ter acesso a um e-mail importante, só que está tudo tão desorganizado ali que você não encontra, tem que ficar perdendo um tempão, passando um a um.
Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar marcadores ou etiquetas de assunto. Eu trouxe aqui o meu e-mail para vocês verem como isso é feito. Então, vamos lá. Primeiro, vocês têm que rolar essa parte aqui, que vai estar nesse canto esquerdo aqui do Gmail, se você for do Gmail. Você vai clicar em mais. Depois, você vai clicar em criar novo marcador. Vai aparecer essa janela aqui. Aqui você insere o nome do marcador que você quer e criar. Agora, uma coisa. Se você quiser, você pode criar um marcador e organizar com um outro maior. Por exemplo, você pode criar uma pasta viagens e as outras viagens que você fizer, por exemplo, viagem a Cabo Frio, viagem a Muriaé, viagem ao Rio de Janeiro, viagem a São Paulo, viagens à Bahia. Você pode colocar isso tudo dentro de uma pasta maior chamada viagens. Então, esse aqui, organizar marcador em, é que você pode criar, por exemplo, viagens a Salvador. Viagem a Salvador, aliás. E você organiza junto com viagem. Vão ficar submarcadores dentro do marcador maior. Agora eu quero editar o marcador. Eu não quero mais esse marcador, não tem mais e-mail nenhum daquele marcador que eu criei. Então você quer excluir esse marcador. Você vai vir em configurações do e-mail, aqui nesse ícone. Você vai clicar ver todas as configurações. Depois você vai clicar em marcadores. Em marcadores irão aparecer todos esses marcadores aqui e você vai clicar em remover ou editar. Aqui no caso, por exemplo, eu tenho doação. Eu quero editar. Eu quero especificar essa doação. Doação a algum lugar que você doou. Você pode ter doado para crianças, você pode ter doado para os idosos, você pode ter feito uma doação contra a fome e você pode especificar tudo isso. Doação contra a fome, doação para crianças carentes, doação para idosos, que precisem de doação. Esses lares, de pessoas que precisam sempre de doação. E aí você pode especificar, tá bom? Aí sempre clica em salvar. Bom, gente, foi um curso, acredito que foi rápido. Eu expliquei tudo bem, de forma bem prática e objetiva. Eu espero que vocês tenham gostado, que isso ajude vocês a organizar seus documentos em papel ou no computador, que vocês tenham uma ideia melhor de fazer uma conservação preventiva tanto nas suas fotos quanto nos seus documentos. Eu expliquei aqui aonde eles têm que ficar armazenados. Lembre, longe de umidade, longe de calor. Eu expliquei tudo aqui para vocês também com relação aos e-mails, como criar os marcadores. Daqui para frente você vai ter o seu e-mail todo organizado. Quando você precisar recuperar alguma coisa, vai ser bem rápido e fácil, te garanto. Porque eu uso muitos marcadores. Então é isso, eu espero que tenha ajudado e que ajude muito a vocês no seu dia a dia. Obrigada!